Olá, sejam bem-vindos à nossa telha, às Telha Talks, uma iniciativa da Unidade Autónoma Nossa Telha, criada em parceria com a APICER, a Associação das Indústrias de Cerâmica e Cristalaria. Nesta segunda Telha Talk, nós convidamos a dupla de arquitetos Sofia e Ricardo Senos, que desde já agradeço a vossa presença aqui na nossa segunda Telha Talk. Vamos falar sobre a versatilidade, a estética e a identidade cultural na utilização da telha cerâmica, mas não só, com o contributo da M2 Senos, vamos dar a conhecer um pouquinho dos últimos avanços e soluções, inovações no uso da telha como opção arquitetónica contemporânea para as coberturas e fachadas em telha cerâmica. Sofia, Ricardo, olá. Olá. Obrigada por terem aceito este nosso convite para participar na nossa Telha Talk. Agradecemos. Sofia e Ricardo, eu começaria já por aqui. Quando falamos da telha cerâmica, parece existir aqui uma identificação à tradição, à cultura identitária tão característica da nossa paisagem urbana e rural, mas o uso da telha cerâmica vai um pouquinho mais além desta visão comum que todos nós temos. Vocês concordam com isto? Sim, claro que concordamos. Na nossa opinião, ou nos últimos trabalhos que temos desenvolvido, a telha cerâmica tem mais a ver com uma opção, com duas opções distintas. A opção do contexto, do lugar, muitas vezes, ou seja, um enquadramento relacional, outras vezes tem mais a ver com um enquadramento ou uma opção mais abstrata. Digamos que tanto poderemos utilizar a telha, a base será sempre a mesma, mas tanto poderemos ir à razão ou à subjetividade. Quando o Ricardo fala em subjetividade, isso quer dizer, e esta visão mais abstrata do uso da telha, isso quer dizer exatamente o quê? Que vai um bocadinho mais além da funcionalidade da telha? Ou o que é que quer exatamente dizer com isso? Sim, que poderemos usar a telha como, em primeiro lugar, como um revestimento, mas um revestimento estético. Muitas vezes, quando comparado com outros materiais de acabamento de cobertura, vamos dizer assim, o que procuramos na telha, e até por uma questão objetual e estética e cenográfica, tem a ver com a textura. Portanto, no imediato, nós, em função do objeto que estamos a desenvolver, no caso da abstração, da opção abstração, poderemos estar a pensar na telha mais tradicional, telha marselha, ou a telha mais contemporânea, mais plana, digamos assim, e no imediato a cor. Portanto, estamos sempre a procurar uma textura e uma cenografia coerente com o nosso objeto. Isto na opção abstrata, digamos assim, que podemos depois dar um exemplo mais à frente. Muito bem. Eu talvez também, completando um bocadinho esta ideia, eu acho que sempre que nós temos um projeto novo, em geral não temos preconceitos com o material, nem temos pré-definições de material. Encaramos muito sempre o projeto como sendo o único, que está dependente de um contexto físico, de um determinado lugar, e também da vivência das pessoas, das expectativas, dos clientes. Portanto, há uma série de componentes que nos chegam e portanto, aquele projeto é sempre algo novo e que não se agarra a outros, embora, obviamente, que vamos trabalhando sempre num fio condutor, mas que
mas que não têm necessariamente que fazer parte de um único texto. E a talha surge em contextos diferentes, que têm a ver, por vezes, esta abstratização, mas também, de alguma forma, por outro lado, uma certa ligação à tradição e àquilo que são os arquétipos de casas e, portanto, a talha cerâmica faz parte das nossas cidades e, portanto, conjugar tudo isto liberta-nos da opção, ou seja, quando nós optamos por usar a talha, é uma opção, se calhar, verdadeiramente livre de não achamos que temos que o fazer, porque é assim que se faz há séculos, mas também não nos inibimos de o fazer por acharmos que é demasiado tradicional. E, portanto, nesse aspecto estamos de alguma forma livres. Isto é muito interessante porque aquilo que vocês estão a falar é que há décadas atrás, e não sei se eventualmente corroboram desta opinião, há décadas atrás o uso da telha era muito associado de facto a uma arquitetura que poderíamos dizer menos contemporânea. Sentem que atualmente há uma mudança nesta visão com outros vossos colegas na área da arquitetura, portanto, e mesmo o consumidor se tem esta percepção que a telha tem esta versatilidade, esta componente estética e que vai também além das capacidades e mais-valias funcionais? Eu acho que aqui até há em dois níveis, ou seja, acho que, mais uma vez, em dois níveis, que é, acho que de alguma forma há ainda uma população ou uma estética vigente que se liga à tradição e que, portanto, procura ou que tem algum receio da modernidade, digamos assim, portanto, que se agarra a estes elementos mais tradicionais, mas há, de facto, também uma estética, eu talvez iria usar a palavra mais intelectualizada, que de alguma forma volta a retomar, ou seja, não são assuntos novos, mas volta a olhar para o vernacular e a trazer esta linguagem vernacular para a arquitetura contemporânea. E eu acho que mesmo que nós podemos afirmar isso, que desde que iniciámos o trabalho, e de facto a talha em alguns períodos esteve sempre associada a uma arquitetura se calhar mais vulgarizada e mais corrente, em que se calhar a arquitetura tentava, no fundo... Obviamente que isto tem contextualizações históricas que nem sempre anda para a frente e para trás, mas se calhar quando começámos a trabalhar havia talvez um pouco esse preconceito que não existia antes, mas que nessa altura existia um pouco e que de alguma forma quando começámos a trabalhar, por exemplo, eu estou-me a lembrar que a primeira casa que fizemos foi em talha, foi talha plasma preta. Neste momento, nós facilmente usamos a talha Marselha, cor de barro natural, sim. Ou até, por exemplo, estamos a pôr a hipótese agora de usar a talha lusa numa casa contemporânea, ou seja, não, nesse aspecto penso que estamos mais livres. Sim, talvez o grande input, digamos assim, nosso ou de colegas nossos, a arquitetura vernacular ou aquela ligação mais tradicional, havia uma única componente, que era uma questão técnica. Era preciso resolver um telhado e as impermeabilizações, e a talha surge e resolve, e, portanto, não havia tanto uma preocupação, tirando algumas correntes arquitetónicas, mas não havia tanto a preocupação de interpretação, portanto, era sempre resolvido da mesma forma. Simplesmente haveria um problema para resolver de impermeabilizações, de teto, necessidade de um teto. Atualmente, a diversidade é de facto muita, em que passamos de muita materialização, e uma dessas materializações para cobertura é a telha.
e mais outras opções. E, portanto, dentro desse leque de opções, trabalhamos a telha como outro material qualquer e, portanto, é nesse sentido que nós teremos que validar num determinado projeto ou num determinado contexto, validar o uso da telha e o porquê, e é aí que divergimos muito em termos de opções, aquela questão que aí os exemplos que poderemos dar mais à frente, os dois exemplos, são completamente diferentes com essa mesma opção. Ok. De facto, tem havido aqui uma evolução no setor das coberturas cerâmicas. Querem referir quais são as que mais destacam no exercício da vossa profissão, nos vossos projetos? Quais são essa evolução que vocês sentiram nestas coberturas cerâmicas? Evolução técnica? Sim. Tecnicamente até tem mais a ver com os suportes, portanto, com a necessidade. Antigamente a própria telha era o revestimento e, portanto, com o ripado e o ripado muitas vezes feito em betão até, em cimento de forma, ou mais atrás em madeira. Atualmente existem as subtelhas e outros sistemas que no fundo vão de facto garantir que, portanto, a telha era o primeiro impacto, o primeiro e único impacto. Partia-se uma telha, tínhamos água no interior da habitação. Atualmente essa questão técnica, essa questão evoluiu tecnicamente e, portanto, a telha acaba por ser um revestimento. Também, na nossa opinião, há uma grande mais-valia térmica, de ventilação até, portanto isso é muito interessante, no conforto das habitações, mas está sempre, sim, há uma evolução técnica que tem a ver com os sistemas e diversos sistemas vamos chamar de subtelha por uma questão mas isto divide-se em vários... Pronto, isto a questão técnica. Depois a questão estética, também há aqui uma diversa... Talha plana? Sim, portanto, nos traz também uma certa... Novidade, não é? Sim. Mas é aqui que nós às vezes avançamos e recuamos. Enquanto não é no início, mas o primeiro, ou seja... Começámos a utilizar muito a telha mais contemporânea, a telha plana, dando um testemunho dos nossos clientes e portanto, quando querem ou quando ambicionam que uma casa seja em telha, partem sempre do princípio que atualmente a telha plana é uma opção estética mais atualizada, mas nós já estamos um bocadinho fora desse percurso, porque não a telha Marselha ou telhas mais tradicionais em determinados pontos. Portanto, vivemos bem com essa... Ok. No contacto que vocês têm portanto, com os vossos clientes, essa opção de telha, de utilização de telha num projeto arquitetónico, começa a ser uma opção em que as pessoas dizem que quero exatamente este tipo de telha, com estas características, ou é algo que é sugerido e é um trabalho aqui mais orgânico? Acontece um pouco das duas coisas, ou seja, há pessoas que recusam de imediato, ou seja, aquela questão que estávamos a falar de cada projeto é um projeto e que tem o seu contexto e que tem o seu lugar e também tem o seu cliente, portanto, há clientes que chegam e, por exemplo, acontece com alguma frequência uma recusa evidente da cobertura plana e portanto é objeto de trabalho como outro qualquer. E há um ou outro caso onde, para além dessa questão, portanto, da opção de telha, que trazem, por vezes, essa questão de queremos esta telha, queremos uma casa com esta telha. Acontece. Não diria que seja quase sempre, pelo contrário, não é sempre, mas também não é excepcional esta situação, sim. Sim. E ainda há a terceira hipótese que também acontece, que é
o vincular ao projeto a telha por parte do cliente, mas não está determinado qual a telha, nem e portanto, e aí até onde estamos mais interessados, entre aspas, em trabalhar, não é? Porque podemos integrar as opções arquitetónicas. Ainda que, pronto, todos esses inputs iniciais depois transformam-se e evoluem, não é? Às vezes pode fazer sentido, outras vezes não faz. Esta questão entre a cobertura plana, o que é a cobertura em telha, também há aqui algum valor económico que também entra em questão e, portanto, ao contrário daquilo que se calhar existia, e eu acho que isso pode ser também uma diferença, que é, neste momento não é claro que, por exemplo, enquanto a cobertura em telha há uns anos atrás se calhar era a forma mais económica de se fazer uma habitação, neste momento pode não ser linear e, portanto, no fundo é uma opção, ou seja, um telhado em telha é uma opção, é uma opção por qualidade, por conforto, por identidade, por razões estéticas, é uma opção, não é uma inevitabilidade, digamos assim. Ok. E nesta perspectiva, quais são para vocês as mais-valias estéticas e soluções contemporâneas que encontram nas telhas cerâmicas e que não encontram noutros materiais para coberturas? Aqui, se calhar, iríamos propor partilharmos umas imagens. Muito bem. Somos arquitetos e às vezes o discurso... Sim, as imagens ajudam sempre as imagens a sustentar, exato. Vamos aqui tentar partilhar que nós escolhemos dois projetos por serem genuinamente diferentes entre eles e eu acho que vendo as imagens é muito fácil de o perceber. Enquanto se liga bastante ao território, a um meio rural, portanto, estamos aqui já a ver uma imagem aérea e conseguimos perceber que, portanto, o projeto está aqui, mas ao lado existe outro que podia ser quase igual e existe, ou seja, nós conseguimos perceber que a procura aqui foi de uma integração num contexto bastante rural. E o projeto que vamos mostrar a seguir, que é a Casa da Amélia, tem pressupostos completamente distintos. E, portanto, ou seja, o que queremos dizer é que nós temos poucos limites e tentamos ir encontrando as soluções que achamos pertinentes em cada momento. Pronto, podemos aqui perceber que aqui usamos uma telha plana cor de barro, natural e portanto o projeto todo tem esta volumetria que acho que podemos dizer muito tradicional e muito semelhante ao que se encontra ao lado, mas que depois encontra uma linguagem própria e trabalhar na contemporaneidade e portanto estamos a fazer casas contemporâneas, não é? Aqui temos, portanto, um projeto em que estamos a trabalhar com a nossa própria linguagem, mas partindo de volumetrias existentes nas proximidades. Portanto, há a forma desta casa, o comprimento, a largura, a extensão da casa, tem muito a ver com as casas em adobe que se encontram neste contexto. Mas depois, na sequência da nossa linguagem e na simplicidade que o projeto vai assumindo, simplicidade e o momento contemporâneo em que estamos a trabalhar, não sentimos necessidade, por exemplo, de ter uma telha branca ou cinzenta. Achamos que, apesar de ser uma telha simples por ser a telha plana, não é? O tom natural foi o que mais nos convenceu em termos de projetuais. Portanto, talvez aqui falar só nesta imagem é perceber o contexto rural da casa.
E estas duas imagens acho que nos dão um bocadinho essa perspectiva. E, no entanto, por exemplo, este ângulo é interessante porque a talha, neste ponto, desaparece. Portanto, estas questões do beirado, estávamos aqui a ver, o beirado por vezes é assumido e interessa, outras vezes não é, portanto há um trabalho de opção estética que, no trabalho destes remates, que se traduzem nos objetivos finais daquilo que queremos alcançar, não é? Não. Introduzindo aqui, há aqui um elemento que se funde um bocadinho e que tem a ver com, por exemplo, esta imagem, que não deixando, portanto, portanto, partindo do princípio que estamos a usar esta talha em cor natural num contexto muito próprio, mais tradicional, acabamos por tentar sempre, também no projeto, haver uma certa cenografia, não é? Portanto, a talha está aplicada tal como estão as outras casas com 200 anos ao lado, são casas de adobe. Os beirados são iguais, mas depois toda a componente e todo o contexto do projeto acaba por ser muito, como esta imagem, muito cenográfico, não é? Ou seja, há aqui uma perfeita integração com a utilização da talha neste cenário rural, por assim dizer. A imagem, curiosamente, a casa que está ao canto, que aparece cortada, tem exatamente a mesma silhueta que a casa que desenhámos. Portanto, a forma da cobertura, a pendente da cobertura e a forma como o beirado encontra a parede é exatamente igual ao que nós desenhámos. Quase que estão em parceria uma ao lado da outra. Bem, nós aqui escolhemos mesmo, obviamente também temos trabalhos de reabilitação onde o tema da talha aparece, obviamente, não é? Este foi um trabalho de reabilitação, peço desculpa, Sofia. Não, foi um trabalho de raiz? É um trabalho de raiz e é exatamente isso, ou seja, achamos que era mais interessante para esta conversa ou seja, enquanto na reabilitação o tema da talha aparece naturalmente porque existe, não é? Aqui é mesmo tratar a talha como um material que pretendeu. Aqui já é uma abordagem completamente diferente. Os próprios pormenores, a questão dos beirados, das platibandas, tudo é tratado de forma diferente porque tem a ver com os objetivos estéticos que se pretendem no final. E por isso é que achámos que era interessante a confrontação destes dois projetos. Esta casa da Amélia, ao contrário da outra, que se inseria num meio rural relativamente disperso, periférico, aqui esta casa é, para além de ser uma ampliação de uma casa existente e, portanto, tem um programa muito próprio, aparece no centro histórico e, portanto, tem toda uma densidade à volta dela que não existe no anterior. E, portanto, toda a abordagem aqui é mais um trabalho objetual do que de procurar estas simbioses com o lado. E só aqui dar um bocadinho de contexto. Isto é a rua que dá acesso àquele objeto. E, portanto, estamos a falar no centro histórico puro, que ainda por cima se traduz em becos e depois aquela casa aparece no fundo do beco, depois já ter sido assim um caminho tortuoso. E queres falar um bocadinho? Pronto, este é o contexto de entrada em que esta imagem é interessante por uma coisa, é que a talha aparece na casa como um elemento puramente estético, mas tão integrado como todos os outros elementos. Ou seja, nós temos nesta imagem reboco, temos chapa lacada, temos cerâmica existente, que é a casa existente aqui à esquerda, e talha. E, portanto, a talha assumiu a mesma... Portanto, a opção da talha aqui é uma
questão de textura e de cor. Portanto, estamos a tratar de um objeto, digamos assim. E, portanto, de montar um cenário. Portanto, aqui nota-se também bastante, e daí até há uma certa anulação dos chamados meios-fios, não é? Do encontro da telha com a fachada, foi levada ao limite, ou seja, temos apenas, que é um detalhe difícil e complexo de se fazer por uma questão de impermeabilizações até, mas era de facto aquilo que nós pretendíamos, uma pele texturada. Aqui, nesse sentido, ao contrário da casa que vimos também anteriormente, embora só estejamos a falar na cobertura, aqui a talha assume um bocadinho também o papel de revestimento, porque tem uma presença em todo o contexto, por exemplo, neste terraço, em que, pronto, que tem esse papel também. Aqui a opção foi pela talha plana, com uma textura de ardósia. Aqui, pronto, são as plantas deste projeto, e aqui a maquete e a integração ou seja, esta integração não foi feita, seria pelos mesmos pressupostos do projeto anterior, nós deveríamos ter recorrido à talha de barro, com os telhados todos iguais. Sim. E aqui foi exatamente a opção diversa de fazer. Aqui são algumas fotografias do projeto que têm menos a ver com esta questão da... Aqui podemos ver realmente a tal textura que vocês estavam a falar. Sim. E desta presença de revestimento, do contacto, do podermos mexer, ao contrário do projeto anterior, que era só simplesmente a resolução da cobertura. Aqui é muito mais do que isso. Portanto, esta textura que também é agradável ao toque e que de alguma forma até convida a estarmos próximos do material, pareceu-nos bastante interessante, para além destas reflexões todas do sol e das sombras que tiveram aqui algum interesse na escolha do material. Aqui mais uma... de facto... Aqui nesta imagem, a própria telha escura e textura ardósia acaba também por servir, tem a ver com a abstração do objeto que falávamos inicialmente. Acaba o objeto por servir de limite e de enquadramento à envolvente. Certo. Como negativo, portanto, faz o frame da envolvente. Aqui, talvez nesta imagem, ou seja, quando encaramos um projeto como uma unidade global, depois tudo tem que fazer força para esse objetivo final. E aqui a questão da integração com os edifícios do lado, que tem a ver, porque esta janela aqui em espelho, que aparece aqui neste encosto, pretende mesmo, de alguma forma, desligar este objeto da envolvente e isolá-lo. E, portanto, este tratamento desta abstratização é feito em todas as suas componentes do edifício e na escolha da telha e da cor da telha e da textura da telha, e, portanto, é um exercício holístico, no fundo, porque tenta integrar todas estas componentes. Já agora, só esta imagem, falando ou remetendo para o tema tradicional, da telha tradicional com a contemporaneidade, nesta imagem a telha aparece, a telha que é em barro, que é tradicional, aparece da mesma forma que aparece o vidro espelhado, que aparecem os alumínios, que aparece o ferro, que aparece o reboque, ou que até como a árvore existente. Ou seja, está tudo a trabalhar para um objeto, para uma imagem, neste caso.
E a telha, sendo, ou seja, a questão tradicional, ou se é contemporâneo ou não é, perde-se aqui, faz parte. Sim, sim. Acho que estes dois projetos ajudam um bocadinho a perceber as nossas preocupações com a escolha dos materiais e muito em especial nesta questão das coberturas. Sim, de facto, eu tinha aqui preparado esta questão, se é possível falarmos em Portugal numa arquitetura contemporânea aplicada ao telhado e ao revestimento da fachada e, de facto, eu acho que vocês acabaram agora de responder, de facto, com estes dois excelentes exemplos, diferentes, mas, de facto, que comprovam aqui que há, de facto, esta multiplicidade de opções que a telha cerâmica nos pode dar, quer seja do ponto de vista funcional, estético, mais abstrato, e de facto acho que vocês responderam muito bem, portanto nem vale a pena formular esta questão. Eu só gostaria que vocês referenciassem, e estes são exemplos obviamente muito interessantes, mas ao nível da arquitetura nacional, feita aqui em Portugal, há também com certeza alguns exemplos que vocês porventura poderiam referenciar ao nível da aplicação da telha cerâmica nas coberturas e fachadas. Há aqui algum projeto que vocês acham que é o exemplo crasso de aplicação, de uma boa aplicação também da telha cerâmica? Há imensos. O próprio Souto Moura cada vez usa mais a telha cerâmica e, portanto, podíamos só citar os projetos dele. Agora, eu também achamos que, apesar de tudo, em Portugal, por bons e maus motivos, porque de alguma forma estamos todos confortáveis com os momentos que vivemos, mas de qualquer forma também pode haver razões menos boas para explicar que, ou seja, eu acho que em Portugal a arquitetura portuguesa nunca abandonou na totalidade o uso da telha. E por um lado, talvez por sermos um país relativamente conservador, com algumas questões económicas também por resolver e por a modernidade talvez não se ter afirmado absolutamente no país. E, portanto, com o avanço e recuos, eu acho que nunca se abandonou a utilização da telha. Agora, sem dúvida, e basta olhar para o trabalho de todos os colegas, e muito em especial do Souto Moura, claro, e conseguimos perceber essa retoma ou esse interesse cada vez maior por este material tradicional que se tem conseguido adaptar. Agora, também há colegas mais novos, não sei se queres referir as referências não tenho pronto, nós acompanhamos, não é, naturalmente as publicações de colegas e de facto têm surgido alguns projetos interessantes com o uso de telha em cobertura e fachada e resolvidos de uma forma muito contemporânea, muito eficaz tecnicamente e portanto que tem um conceito por trás e aí até mais numa vertente não tanto, portanto estou a tentar falar mais da parte contemporânea e construção nova do que reabilitação e tem surgido alguns projetos curiosos até. Pronto. Depois na questão da reabilitação, a telha Marselha, a telha mais tradicional, com mais textura, acaba por resolver muito bem alguns enquadramentos e temos um ou outro exemplo também interessante mas pronto, no fundo aqueles dois exemplos que demos foi mesmo mais para focar a questão atual do uso da agora o nosso tempo está aqui quase a terminar. Eu lançava agora aqui umas perguntinhas assim quase de provocação e eu gostava de saber para a M2 Cenas o que é para vocês o telhado perfeito?
acho que não existe naquele sentido que estamos a falar, que nós nunca sabemos, ou seja, nós não temos uma ideia de casa perfeita. As casas são sempre coisas únicas ligadas a uma série de condicionantes. Por vezes, de uma forma muito simples, o telhado perfeito é aquele que desaparece na arquitetura. Portanto, ele terá que estar integrado e desaparece no sentido que, portanto, não teremos uma casa com telhado, teremos um contexto, teremos um desenho. E, portanto, os dois exemplos que demos, o telhado é presente, é cor de laranja, mas está como está assumido, como estão as paredes e as janelas. Portanto, é uma composição. E, portanto, e é dessa forma que tentamos integrar o telhado. Quer dizer que, numa opinião assim mais abstrata, não existe propriamente um telhado ou uma cobertura. Existe um objeto arquitetónico. Muito bem. E agora mais uma pergunta. Na idealização de um novo projeto arquitetónico, vocês começam por onde? Pelo telhado? Não é pelo telhado. Não. Ou seja, é um bocadinho a sequência da questão anterior. Começamos por uma volumetria. Claro. Portanto, começamos por uma volumetria que responde aos inputs, aos encostos do lugar, aos alinhamentos. E, portanto, começamos por um volume em que se vai dilapidando e vamos tentando perceber o que é que nos interessa em termos de textura, de materialidade. Cobertura, parede, não é tão importante. Isso vai surgindo no projeto. Muito bem. Ricardo e Sofia, agora só para finalizar, eu gostava que vocês definissem em 2 palavras cada um telha cerâmica. Tradição e... Quer dizer, e agora ia dizer contemporaneidade. Ficava bem, mas também de alguma forma, talvez uma sustentabilidade, mas não uma sustentabilidade do lugar, ou seja, a tal ligação à tradição. A sustentabilidade, quando se diz, ou seja, nós somos arquitetos, portanto, em teoria, tentamos fazer o melhor possível e é quase dizer arquitetura sustentável um pleonasmo, não é? Porque nós tentamos que assim aconteça. Agora, de facto, o barro é uma coisa teórica que de alguma forma tem qualquer coisa de mediterrâneo, de lugar, de identidade, de tradição e pronto, se calhar se for mais do que 2 palavras. Ricardo. Bem, eu continuo mais na parte de conceptual. E, portanto, 2 palavras que vêm na sequência do que temos falado, 2 ou 3. mas que são a mesma, que é puramente se é telha, cerâmica, antracite, plasma ou branca, não nos interessa tanto. Portanto, é uma questão de composição e estética. São, assim, as 2 palavras que mais... Muito bem. Sofia e Ricardo, foi um gosto conversar com vocês. Em nome da Unidade Autónoma, agradeço imenso a vossa presença. Acho que foi uma conversa que correu bem. Acho que não ficou assim grande coisa por dizer, mas pronto, eu continuava aqui a falar com vocês.